não existe tarô que te ajude se você for desse jeito para uma consulta de tarô. Então, vamos lá para esse vídeo que ele vai poupar muito tempo e muita dor de cabeça, muita frustração para você que é consulente. Então, vamos falar um pouco sobre tarô, sobre consulta de tarô e sobre qualquer oráculo, na verdade. Isso pode se encaixar para quem gosta de baralho cigano, runas. Então, fica nesse vídeo que ele vai ser uma aula se você é cartomante ou se você também é tarólogo, se você é oraculista e se você também é consulente. Então, vamos lá. Prazer, eu sou a Anne. Bem-vindos ao Anne Mística. Primeira coisa que eu quero dizer é que nenhum método oracular ele deve alguma coisa para você, no sentido de que ele não tem que se provar que funciona. Ah, eu estou indo procurar o tarô porque é o meu último recurso. Eu nem sequer acredito nisso. O tarô não vai fazer com que você acredite, ok? O baralho cigano, tampouco. A runa nórdica também não. Se você não acreditar naquele método oracular, por que ele vai te ajudar? Por que ele vai servir para você? Entende? Então, para com isso. Para de criar rivalidades também entre os métodos. Se você é aquela pessoa que você despreza o tarô e tá indo numa consulta de tarô, ou você despreza as runas e tá indo numa consulta de runa, aquilo dali provavelmente não vai funcionar para você. Porque você já tá indo com a mentalidade de quem não gosta disso, com quem não tá se adaptando, com quem não quer aquilo dali. E assim, a gente tira, né, a espiritualidade do meio do jogo na maioria das vezes para poder explicar, mas a gente tem que falar, porque nenhum método deve nada a você, e você não deve nada a nenhum método também. Então, se você for num jogo descrendo das runas, do tarô, ou do baralho cigano, ou seja lá o que for, aquilo dali provavelmente não vai funcionar para você, porque você já tá com a mente fechada para aquilo dali, entende? Então, por que ele funcionaria? Se você já não acredita naquele método, se você olha o baralho cigano e acha que o baralho cigano é muito iniciante, ou que cartomantes de verdade não jogariam baralho cigano, por exemplo, você já vai com toda uma crença para aquela pessoa que tá indo ali jogar, e ainda você ainda fala isso para ela que tá manejando aquilo dali. Sendo assim, quando você estiver procurando, vá acreditando nessa ferramenta. Vá acreditando que ela vai dar um direcionamento para você, que ela vai responder a sua pergunta e que ela vai te ajudar. Porque senão, não adianta, tá bom? Você pode pagar uma consulta de tarô que, sei lá, vale R$ 500. Se você não tá acreditando naquilo, se você não acha que vai resolver o seu problema, aquilo dali provavelmente não vai funcionar para você. Tá bom? Porque não importa o que o oraculista te dizer, não importa o que o tarólogo for te falar, você não vai absorver da melhor forma que acontece, tá bom? Você não vai estar em paz para aquela consulta. O segundo ponto é evitem procurar oráculos em momentos de crise. E por que eu digo isso? Porque quando vocês estão ali no momento de crise, vocês não conseguem absorver muito bem um conselho. O consulente, no geral, não consegue, ninguém consegue. E o que pode ser uma crise? Pode ser o momento que você está com ansiedade, pode ser o momento em que você está muito mal, pode ser o momento também onde você está muito feliz, achando que você está na melhor fase da sua vida. Aí você vai procurar um oraculista e aí sai ali uma coisa que talvez você não estivesse esperando, e aí você fica bem ali chateado com aquilo, você acha que aquela pessoa errou. Enfim, já aconteceu comigo de eu achar que a pessoa errou uma previsão pra mim e no final das contas não é que ela errou, é porque eu não estava receptiva pra escutar aquilo, porque eu não estava no momento. Então sempre vá no meio termo, tá bom? Sempre vá falando, eu vou escutar o que eu preciso escutar, independente do meu estado. Eu adicionei uma regra aos meus atendimentos que um atendimento só vai ser realizado 30 minutos depois que a pessoa fizer aquela solicitação. Se, por exemplo, a agenda estiver aberta ou eu não estiver fazendo nenhum compromisso naquele momento e a pessoa solicitar, ela só vai ser atendida 30 minutos depois daquele momento, porque é o momento que ela tem para se acalmar, para se organizar, vai ficar mais tranquila se for o caso, para a emoção também estabilizar, para eu também me preparar também. Enfim, então sendo assim, é muito importante a gente dar esse direcionamento, tanto se você é um tarólogo, se você é um oraculista, tá vendo esse vídeo, pro seu consulente, mas também pro consulente, para ele entender que não funciona dessa forma, até porque as cartas, elas refletem muito do que acontece dentro da gente, dentro do nosso inconsciente também. Então, se a gente já vai para aquilo dali com uma decisão muito formada,
com alguma coisa ali, com um sentimento de ansiedade muito grande e tudo, provavelmente as cartas vão estar refletindo esse sentimento. Elas vão estar ali confirmando algumas vezes a sua paranoia. Não é todas as vezes que isso vai acontecer, mas muitas das vezes pode acontecer também. Tanto que às vezes a gente pega o baralho, e eu tô falando até por mim mesma, às vezes eu vou jogar pra mim em relação a alguma coisa e eu não entendo aquilo dali. Ou eu até entendo, mas eu interpreto de uma forma errada, porque eu tô eufórica, porque eu tô ansiosa, porque eu queria que a resposta fosse tão positiva e como ela saiu positiva, ela tá confirmando. Mas nem sempre aquilo dali acontece daquela forma. Por quê? Porque eu já projetei o que eu queria que saísse nas cartas, entende? Então toma muito cuidado com isso. Sempre que vocês forem fazer um agendamento, não faça pro primeiro horário logo de cara. E tarólogos também não coloquem de primeira, assim, tipo, olha, não tô disponível, eu tiro agora pra você. Não, espera um pouco. Espera umas meia hora, espera uns 20 minutinhos, espera uma hora, até quando você sentir a energia daquela pessoa estar mais estabilizada, entende? Então isso é muito bom, isso ajuda muito e é super favorável. A próxima coisa que eu também tenho a dizer é evite perguntas com e se. E se eu fizer isso? E se eu for naquela festa? E se eu mandar mensagem para fulano? Evite esse e se, porque esse e se dá incerteza. Você tá pagando por uma consulta de tarô, você quer um direcionamento, certo? E esse e se seu, ele não te leva a nenhum tipo de direcionamento, porque nem você tem certeza daquilo que você quer. Então, evite. Troque, por exemplo, por devo. Devo mandar mensagem para essa pessoa? Devo ir nessa festa? Devo tomar tal atitude ou tal decisão? Por quê? Porque assim as coisas fluem melhor. Assim, a consulta ela é direcionada para um ponto de palpável, um ponto onde você não tá só naquele campo do e se eu tenho que fazer uma escolha, eu ainda não fiz, eu tô em cima do muro. Não, eu já fiz a minha escolha, eu quero isso e eu quero saber a tendência para esse determinado comportamento que eu quero ter. Isso é muito mais interessante uma consulta de tarot do que você vier com esse e se. Ah, e se? E se daqui a 6 meses? E se daqui a 3 meses? E se isso aqui acontecer? Isso aqui nem aconteceu na sua vida. Às vezes aquele determinado fator que você tanto quer nem aconteceu na sua vida. Você já tá profetizando ele. E aí você quer saber o e se de uma coisa que também nem aconteceu. Ou seja, duas ações que nem sequer se concretizaram ainda. Se eu for na festa, eu vou encontrar fulano? Caramba, mas nem você sabe se você quer ir na festa. Quanto mais se você talvez vai encontrar aquela pessoa. Entende? Então, olha só que esquisito agora. Não, eu vou na festa. Tem alguma possibilidade de eu encontrar fulano lá? Eu acho que isso nem é um exemplo de pergunta se fazendo tarô, né? Mas eu tô citando aqui um exemplo, tá? Uma suposição de uma situação. Eu vou na festa, será que eu vou encontrar aquela pessoa? Eu já tô dando a certeza que eu vou ir naquela festa, que eu vou estar naquele lugar. E não se eu irei estar naquele lugar. Entende? Ah, se eu vou estar naquele lugar. Se eu usar essa roupa, eu vou ir na festa. E se acontecer isso? Entende? Não faz sentido. Você tem que ter situações concretas para você chegar no tarô e fazer a sua pergunta. Então, olhe por esse lado, tá bom? Eu tô falando tarô, mas como eu disse antes, se encaixa em runa, baralho também, cigano. É porque o tarô, assim, é o meu carro-chefe, mas eu também jogo com outras ferramentas. Mas enfim, observem melhor isso, entende? Observem esse padrão de pergunta, porque senão você vai estar jogando o seu dinheiro no lixo. Você vai estar trabalhando tanto com possíveis futuros, ao invés de trabalhar com um futuro mais concreto. Porque o tarô, ele não é uma qualidade do ser, tá bom? Ele é uma qualidade do estar. O que é isso, Anne? Uma qualidade do ser é, por exemplo, a astrologia, a quiromancia, que é a arte de ler as mãos. A numerologia também, você já nasce com essas tendências. Você já nasce com isso e aquilo outro. E o tarô não. O tarô, ele tá buscando ali a tendência. Ele tá buscando o presente para ele falar do futuro. Entende? Ele tá buscando o passado para ele falar do presente. Por que a minha vida amorosa está bloqueada? A gente dá uma olhada e provavelmente vai cair símbolos referentes ao seu passado ou referentes ao seu presente também para falar por que a sua vida amorosa está travada, entende? Então,
Simplesmente entendam isso, o tarô, a gente está trabalhando com uma qualidade do estar, do agora, do presente, entende? Não e se, que é um futuro, que é um caminho que você nem tá cogitando muitas vezes, entende? Nem tá acontecendo, você nem tem uma firmeza em relação àquilo. Com base nisso, a gente vai para o nosso último tópico, que é entender sobre o futuro. Como eu disse, o tarô é uma qualidade do ser. O tarô, ele tá falando muito do presente. E o presente é o que a gente pode falar do futuro, né? A gente pode fazer as famosas previsões. Nesse caso, é importante a gente entender que se você está jogando em determinada questão aqui, sobre, por exemplo, vamos supor então uma questão de futuro. Supomos que alguém do meu passado vai e pergunte ao tarô: a Anne vai voltar? A Anne voltaria para mim? E aí cai naquele momento que sim, que eu tenho vontade de voltar. Esperamos que eu também seja aqui na minha casa, seja pensando na pessoa e fale: nossa, eu queria voltar pra vida daquela pessoa. Queria voltar a ter um relacionamento, queria voltar não sei o que. E aí, beleza. Mas no dia seguinte, já acordei, já vou fazer as minhas coisas, já mudei a minha cabeça. E a pessoa vai lá e manda mensagem: ah, você gostaria de voltar comigo? Aí já me passa um filme na cabeça de tudo que a pessoa fez e eu falo: foi mal, eu não quero voltar com você. Por mais que eu quisesse, eu tivesse alguma vontade, o meu físico falasse que não. Poxa, mas a cartomante errou? Ela foi lá e ela falou que a Anne queria voltar comigo. Não é que ela errou, é porque ela analisou o presente. E nessa análise do presente que ela fez, estava que sim, que eu queria voltar. Mas depois de conversas, depois de refletir, depois de eu mudar já o meu horário do meu dia, as coisas mudam, entende? E isso se chama o livre-arbítrio, isso se chama o normal. Claro que tem previsões, por exemplo, que elas ocorrem durante muito tempo, às vezes pode acontecer daqui a 2, 3 meses, e isso realmente ocorre. Já aconteceu comigo também, eu fazendo para alguma consulente, também já aconteceu com eu indo em alguma taróloga, enfim. Mas nesse caso, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque às vezes a gente fica: ah, errou na previsão, errou na previsão, ah, errou na previsão, e na verdade não errou. Na verdade, o que aconteceu foi que uma tendência mudou, alguma coisa ali mudou. Por isso que eu disse até em relação ao oráculo também, que se você não acredita no oráculo que está sendo jogado ali, a coisa também não flui muito bem, né? Porque, como assim? Você já não acredita naquilo dali, aí cai ali, e aí a tendência muda. Por isso eu sempre falo que perguntas que você está no poder, que você pode fazer alguma coisa, são mais interessantes do que você sempre ficar perguntando sobre a vida do amiguinho. Então, por exemplo, ao invés de você ficar toda hora: ai, fulano vai fazer isso, fulano vai fazer aquilo, pergunta: como que eu deveria ter uma postura melhor em relação a essa pessoa? Às vezes para ele me respeitar mais, ou às vezes para ele não fazer isso aqui de novo. O que eu posso fazer? É muito mais interessante. O tarô é ótimo pra gente ficar sabendo da vida dos outros. É legal a gente ficar procurando e tudo. Não vou mentir, gente. Às vezes eu também fico no tédio e vou fazer isso também. Entende? É o natural às vezes. Mas a gente tem que ter noção de que perguntas onde a gente pode fazer algo são mais interessantes do que perguntas que a gente não pode fazer nada, tá bom? Porque, novamente, é o seu dinheirinho e simplesmente a gente tem que saber administrar às vezes, entende? Porque às vezes você tá gastando só dinheiro falando: ah, eu quero saber da vida de fulano, quero saber o próximo passo de fulano, o que ele vai fazer, o que essa pessoa vai fazer e tudo. Você não se pergunta: qual postura eu devo adotar em relação a isso? O que eu devo fazer em relação a isso? Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu tentei ser o mais breve possível. Meio difícil gravar na parte da tarde, né? A rua aqui é bem movimentada na maioria das vezes. Mas eu espero muito que tenha ajudado você. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser fazer um agendamento comigo de tarô, baralho cigano, runas nórdicas e oráculo astrológico também, para saber mais sobre o seu signo, me chame na DM do Instagram, vai ficar aqui embaixo. Eu também tenho um guia de arquétipos personalizados com o seu próprio signo, então eu mesma faço uma pesquisa, procuro os arquétipos ideais para você e para a situação que você deseja. Então, também é só você me chamar no direct do Instagram para você pedir o orçamento. E o meu link do meu e-book de 9 arquétipos femininos do tarô vai estar aqui embaixo também para você. E é isso, eu te desejo tudo de bom. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo e tchauzinho.